Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouco sobre a camada de ozônio e o efeito estufa. O ozônio é um gás altamente reativo e oxidante. Sua fórmula é O3. Isso significa que cada molécula desse gás apresenta 3 átomos do elemento químico oxigênio. Ele está presente em uma região da atmosfera chamada de estratosfera, que fica entre 20 e 35 quilômetros da superfície da Terra. O ozônio está presente em uma camada que, na verdade, não é uma camada em termos literais, e sim uma região com alta concentração desse gás. A camada de ozônio auxilia na manutenção da vida em nosso planeta, consegue filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas oriundos do Sol. Quando a radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre, pode desencadear danos nos mais variados seres vivos, como desenvolvimento de câncer de pele, aumento da frequência de ativações da replicação do vírus herpes em indivíduos que o tenham contraído, desenvolvendo as lesões características da doença, cegueira provocada pelo aumento da catarata em indivíduos com tendência a desenvolvê-la, e aumento da temperatura do planeta, o que nós chamamos de aquecimento global, já que o número maior de raios ultravioleta atinge a superfície da Terra, aumentando a retenção do calor. Substâncias que prejudicam a camada de ozônio. Aqui eu vou citar para vocês algumas substâncias que prejudicam a camada de ozônio, causando assim a destruição desse gás. São elas: o óxido nítrico. Essa substância ela é produzida a partir da queima de combustíveis fósseis, como gasolina, óleo diesel, entre outros. Óxido nitroso, substância eliminada por veículos e indústria química. Dióxido de carbono, conhecido também como gás carbônico, é uma substância geralmente produzida em reações químicas de combustão completa, ou seja, proveniente da queima. E os clorofluorcarbonos, substâncias muito utilizadas como propelentes em produtos aerossóis, como desodorante spray. Então, como vocês veem aí na imagem, essas substâncias elas reagem com o ozônio e aí a partir dessa reação o ozônio ele é transformado em gás oxigênio. Com isso a camada, ela fica perfurada, ocasionando o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. Então, a liberação dessas substâncias na atmosfera proporciona esse buraco na camada de ozônio e com isso os raios ultravioletas provenientes do Sol passam com maior facilidade, chegando até a Terra e provocando danos aos seres vivos. O efeito estufa. Para vocês entenderem o que é o efeito estufa, vamos considerar aqui uma estufa de plantas. Então aqui pela imagem nós podemos ver que a luz ela proveniente do Sol ela consegue atravessar o vidro da estufa com facilidade. Essa luz ela é absorvida pelas plantas que estão no interior da estufa. Elas se aquecem e emitem raios infravermelhos. Esses raios eles não conseguem atravessar bem o vidro como ocorre com a luz, o que mantém esse calor, mantém a quentura no interior da estufa, fazendo com que ela fique aquecida. E esse aquecimento ele garante a sobrevivência das plantas. Semelhante ao que ocorre com a estufa, o efeito também ocorre aqui no nosso planeta. Então veja que a radiação solar ela incide em direção ao planeta Terra, As radiações do Sol elas passam pela atmosfera, semelhante ao que ocorre com o vidro da estufa, e ao chegar na superfície terrestre,
essa radiação ela esquenta o planeta, que emite raios infravermelhos. Então uma parte desses raios atravessa a atmosfera e vai para o espaço, e outra parte ela retorna para a atmosfera, sendo absorvida. Então isso faz com que a temperatura do nosso planeta se mantenha em torno de 15 graus Celsius, ocasionando assim o efeito estufa. Sem esse fenômeno, o planeta ele ficaria coberto por uma camada de gelo com uma temperatura em torno de 18 graus negativos, o que impossibilitaria a existência de vida a essa temperatura. O problema relacionado ao efeito estufa é que fábricas, veículos e queimadas nas florestas lançam na atmosfera bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Esse aumento na concentração de gás carbônico intensifica o efeito estufa, o que resulta em um aumento da temperatura média do planeta. É o que nós denominamos de aquecimento global. Então, o gráfico aí mostra a concentração de CO2, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global no nosso planeta. Veja que do ano de 1960, ultrapassando aí o ano de 2000, podemos perceber que a concentração desse gás na atmosfera ela tem aumentado exponencialmente, o que tem provocado o aquecimento global, como é visto aí no gráfico à direita. Veja que de 1380 a aproximadamente 2010, 2020, a temperatura média do nosso planeta ela tem aumentado. E esse aumento da temperatura tem ocorrido devido à concentração de CO2 na atmosfera, ou seja, o aumento desse gás na atmosfera. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.